Quinta-feira é dia do quadro Família em Sintonia aqui no SC no Ar. Hoje a gente vai entender mais sobre a seletividade alimentar em crianças. Alguns pequenos podem desenvolver o quadro e, claro, precisar de auxílio profissional para ter uma alimentação saudável e diversa. Na brincadeira pode até parecer fácil, mas para algumas crianças o momento da refeição pode causar dores de cabeça para a família toda. É na infância que a nutrição tem um papel ainda mais importante durante a fase de desenvolvimento. Por isso, essa clínica em Balneário Camboriú atende quem está passando por essa restrição alimentar, ajudando também a lidar com alguns sentimentos e dúvidas. A seletividade alimentar em si, ela dificilmente tem uma causa só específica, né? Ela normalmente está envolvida com questões comportamentais, emocionais, sensoriais. Então, normalmente a gente tem que trabalhar todos esses fatores juntos. Mas claro que a família também tem um fator significativo no meio disso, porque é de uma vontade muito grande dos pais, né? Ter os filhos com uma alimentação variada, que eles comam bem. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa boa orientação de como eles trabalhem isso em casa, né? O objetivo é que eles tenham acesso aos mais variados tipos de nutrientes. Para isso, são usadas algumas estratégias que ajudam na aceitação de novos sabores e texturas. Ingredientes que, com criatividade, são incluídos aos poucos na rotina da família. Aqui, as crianças, principalmente neurotípicas, a gente tem que ter muito cuidado em relação aos fatores sensoriais, assim, e por isso que os planos são desenvolvidos bem individualmente, assim, respeitando os limites de cada um, porque vão ter as crianças que vão tolerar texturas mais crocantes, que vão ter bastante resistência com temperaturas mais frias ou texturas mais moles, então não tem como a gente, né, querer ultrapassar e forçar esse contato, porque acaba criando mais barreiras do que abrindo caminhos. Um verdadeiro trabalho de formiguinha. Afinal, a refeição é uma das partes mais importantes do dia. Por isso, é essencial que esse momento de sentar à mesa vire um hábito. Inclusive, até participar de todo o processo em família pode facilitar para todo mundo. A gente tem muitas receitas que eu gosto de passar para as famílias que tornam esse consumo diferenciado mais divertido, né? Deixa de ser somente uma cenoura cozida para ser uma panquequinha de cenoura ou um prato divertido que está ali montado, ou uma atividade que a criança pode te ajudar a descascar a cenoura, ele vai te ajudar a picar, ele vai fazer parte do processo e ele vai ter aquela vontade de comer depois porque ele estava junto preparando. Ajudar no preparo, nas compras, pratos divertidos, aos poucos pode se tornar natural ter uma alimentação variada. Mas para isso, além do atendimento profissional e na escola, não dá para negar que o exemplo também vem de casa. O que você está disponibilizando na sua casa? O que está tendo em maior oferta? O que você está consumindo em frente aos seus filhos? Não dá para você cobrar que ele consuma uma variedade gigantesca de frutas, legumes e verduras se na tua mesa tem, às vezes, um só tipo ou nem sempre tem. A questão do diálogo é muito importante nesse momento, assim, para que a criança entenda a importância, né, da refeição, mas é que eu acho que realmente esse processo todo, né, da criança fazer parte acaba facilitando e dando uma amenizada nessas dificuldades, assim. Quando você cria uma rotina, né, junto com a criança de que tem um momento para cada coisa, tem um momento de comer, tem um momento de brincar, tem o local, né, nós estamos aqui juntos, isso acaba ajudando bastante. Sobre esse assunto, a gente continua conversando aqui no nosso estúdio com Thalita Tonin, que é orientadora parental e doutora em farmácia. Bom dia, Thalita, seja muito bem-vinda novamente. Bom dia, Lucas, pessoal de Santa Catarina. Sempre um prazer estar aqui em frente à Família em Sintonia. Falar da saúde dos pequenos, né? Eu fico me perguntando quais são as principais orientações para o filho que quer comer sempre a mesma coisa, Thalita? Muito bem, essa é uma pergunta importante, Lucas. A gente chama isso de seletividade alimentar, que é um comportamento comum em crianças por volta dos 2 anos e que tende a diminuir quando está chegando aos 5 anos. Nessa fase, coração de mãe aperta, ficamos bem preocupadas com a saúde das nossas crianças. Sem querer, começamos até a colocar uma pressão neles para que experimentem um novo alimento, ficamos estressadas tentando que aceitem algo diferente. Acabamos criando aí uma verdadeira guerra familiar, Lucas, e só piorando muito as coisas, podendo aí gerar até uma fobia alimentar na criança. O ideal
é diminuir essa pressão e usarmos estratégias diferentes de apresentação dos alimentos, como mudar a textura, usar mais diversão, comendo junto aos dinossauros e bonecas às vezes. Sentados na sacada, olhando o formato das nuvens, por que não? Convidar para ir à feira, preparar o alimento junto de ti. Sim, vai dar mais sujeira, vai ser mais demorado, eu sei bem, mas também terão momentos aí lindos de conexão entre as famílias, entre vocês. E por último, precisamos lembrar sempre de ser um modelo positivo, ser exemplo. Fazer aquele prato bem colorido e sentar pertinho da criança, descrevendo sabores, texturas, cheiros, assim a gente estimula a curiosidade deles. Lucas, é importante também avaliar com uma nutricionista, como a da reportagem, para termos novas ideias e sempre descartar possíveis transtornos alimentares mais graves. Thalita, você comentou sobre a estratégia. Imagino que tem muitos pais nos assistindo, pais, mães, que têm várias estratégias. Por exemplo, gente, aquelas famílias que usam a tela, né, para a criança comer mais quietinha no restaurante ou em casa. Como mudar isso? Gente, telas e refeições não combinam, nem para a gente que é adulto e muito menos para as nossas crianças. As telas, elas fazem um pareamento com a comida, ou seja, tiram a atenção da criança do paladar, do cheiro, da visão, das cores do alimento. E retém toda essa percepção da criança no colorido e nas informações da tela. A criança acaba nem percebendo o que está comendo e perde a capacidade de sentir o quanto que tem de fome, sabe? O quanto que ela precisa se saciar. Mas assim, a estratégia para sair disso, como que faz? Acho que essa é a grande pergunta. As telas, elas realmente vieram para ficar e somos nós, pais, que devemos aprender a usar de maneira mais responsável e orientar as nossas crianças. Nesses casos da alimentação em frente às telas, a retirada precisa ser gradual, tá, gente? Não adianta cortar de uma hora para outra, porque é um vício que essa criança tem. O cérebro dela, Lucas, ele já está condicionado. Então, vamos combinar assim, comece trocando os celulares e tablets no momento da refeição pela TV, que é menos pior. Depois, você retira o controle da TV ali de pertinho da criança. Coloque o timer, o despertador, para ir diminuindo esse tempo dia após dia. E também dá para combinar de minutos antes da refeição, falar com a criança, antecipar essa transição de atividade, de desligar a TV e sentar à mesa para a hora da refeição. Porém, Lucas, não é fácil, viu? Vocês vão precisar ter paciência, eu também sou mãe, a gente precisa praticar paciência, persistir, porque a criança vai fazer birra, vai brigar, mas é possível. Sabe por quê? Porque é sua responsabilidade cuidar da saúde neurológica do seu filho também. Assim como a gente cuida da saúde dos dentes, do alimento saudável que a gente escolhe, da higiene do corpo, da boa escola que ele vai estudar. Comece hoje e você vai perceber a diferença aí na sua criança. Muito bacana. Para a gente que é adulto já é difícil, né? Colocar isso em prática com a criança. É um desafio, mas a gente tem que tentar. Dos filhos a gente não desiste. Sem dúvida. Agora, outra pergunta. Quando a criança deixa sobra de comida no prato, por exemplo, é certo insistir? Não, gente, não é uma atitude correta. Eu sei que dá vontade, também sou mãe, a gente se preocupa muito com a quantidade que os nossos filhos comem na infância. Mas desse jeito, forçando a comer, a gente prejudica a relação dos nossos filhos com a comida para a vida toda deles. Ficar empurrando mais e mais comida faz a criança perder a noção de saciedade e pode se tornar um adulto aí que come por compulsão ou tem os transtornos alimentares graves. Como sugestão que a gente pode deixar aqui para o pessoal de casa é tentar montar o prato juntos e principalmente aceitar que algumas crianças não gostam de bater um pratão numa única refeição, mas sim se alimentar em pequenas porções ao longo do dia. Gente, eu adoro esse assunto da alimentação infantil, tão importante, telas também, eu falo muito no meu Instagram. Vem acompanhar mais, falar comigo no @talipositivação, sem cedilha e sem tio. Lucas, esse assunto me encanta. Sem dúvidas, muito necessário. Thalita Tonin, orientadora parental e também doutora em farmácia. Sempre um prazer te ter no estúdio. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada e até quinta-feira que vem.